noite. Você fica agora com as notícias que são destaque em Minas nesta terça-feira. Adolescente foi morto a tiros quando tentou assaltar um policial militar. Motorista se recusa a parar em blitz, atropela PM e é baleado por agentes, morrendo alguns quarteirões depois. Minas parou hoje para protestar contra atrasos nos repasses de verbas. Centenas de prefeitos vieram à capital pressionar o governador e deu certo, porque Fernando Pimentel disse que não vai mais ter atrasos. E hoje começamos as entrevistas com os candidatos ao governo do estado que não participaram do debate. Jordano Metalúrgico, do PSTU, vai responder perguntas ao vivo. Márcio Lacerda não é mais candidato a governador do estado e vai deixar o PSB. E hoje temos um alerta para os pais. Tem um novo jogo circulando pelo WhatsApp, estimulando crianças a cometer violência. O jogo foi configurado também para roubar fotos e dados armazenados. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. Um adolescente de 15 anos foi morto a tiros quando tentou assaltar um policial militar no bairro Inconfidentes, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, na madrugada de hoje. Segundo a polícia, o agente estava encostado no carro, conversando com a namorada e um amigo, quando os dois suspeitos chegaram armados e anunciaram o assalto. A dupla exigiu a chave do veículo, mas o policial sacou a arma e atirou. Os suspeitos reagiram. O adolescente caiu no chão, mas o outro suspeito fugiu, sendo capturado pouco tempo depois. O policial foi atingido de raspão e passa bem. Nós pedimos que a Polícia Militar avalie a atitude do PM, mas ainda não tivemos retorno. E um motorista foi morto a tiros ao tentar atropelar um policial militar que trabalhava em uma blitz. Isso aconteceu no bairro Guarani, região norte aqui de BH. O homem se assustou quando viu a operação e jogou o carro em cima de um sargento que foi ferido no joelho. Segundo a PM, os agentes deram ordem de parada, mas o motorista não obedeceu e seguiu em frente, sendo encontrado a alguns quarteirões. No carro do jovem havia um revólver calibre 32 e 4 barras de maconha. O rapaz foi socorrido, mas não resistiu. Mais uma vez, pedimos que a polícia avalie a conduta dos policiais, mas ainda não tivemos retorno. Prefeitos, vice-prefeitos e servidores públicos de Minas Gerais participaram de uma carreata hoje aqui em Belo Horizonte, que saiu da cidade administrativa no vetor norte, com destino ao Palácio da Liberdade, na região centro-sul da capital. Pelo menos 500 veículos participaram do protesto contra o atraso de repasses aos municípios por parte do governo. Mais de 500 prefeitos, segundo a Associação Mineira de Municípios, participaram do protesto contra o atraso nos repasses de impostos e verbas para áreas como saúde e educação. A dívida do Estado com as prefeituras já ultrapassa os 8 bilhões de reais. Esse dinheiro que nós estamos lutando por ele é um dinheiro que é do cidadão, que ele paga lá o ICMS quando ele abastece o carro, quando ele compra alguma coisa no supermercado. Esse dinheiro vem para o caixa do Estado e ele tem que voltar, nós temos que devolver ele para o contribuinte com o serviço público. E o governo do estado está ficando com esse dinheiro, não está deixando a gente prestar o serviço público de qualidade. Mas antes de chegarem aqui ao Palácio da Liberdade, sede simbólica do governo de Minas, os prefeitos se concentraram na cidade administrativa, no vetor norte da capital. Lá, um grupo de 10 prefeitos foi recebido pelo governador do estado. Enquanto a gente estava mobilizando, o governador chamou um grupo de prefeitos lá e se reuniu e disse, se comprometeu que o dinheiro da securitização vai usar para pagar uma parte da dívida, mas ainda resta muita dívida e nós precisamos do compromisso de não atraso mais daqui para frente, porque não dá mais, está inviabilizando a administração. Neste momento, prefeitos se revezam ali em cima do caminhão de som, relatando a situação pela qual passam as prefeituras. De acordo com a Associação Mineira dos Municípios, a dívida do governo do estado com os municípios já ultrapassa 8 bilhões de reais, deixando complicada a situação em vários setores, sobretudo educação e saúde. A situação é desesperadora, principalmente saúde e educação tá virando um caos. Tem prefeituras já fechando porque não tem mais condição de pagar os nossos servidores. Mês que vem, se nós não receber o Fundeb, não sei como é que nós vamos pagar os professores, não.
Bom, enquanto os prefeitos se deslocavam para Belo Horizonte para participar deste encontro, no interior, os servidores públicos se organizavam em protestos de apoio. Na cidade de Mateus Leme, na região metropolitana de Belo Horizonte, os trabalhadores públicos cruzaram os braços. E com isso, escolas e postos de saúde ficaram fechados. A prefeitura reclama que o governo está em atraso com quase 10 milhões de reais em repasses. Centros de saúde fechados. Nada de médicos, enfermeiros ou pacientes. As salas de aula também vazias. Nas quadras, nenhum aluno em atividade. Com a paralisação de todos os serviços municipais durante o dia de hoje como protesto, o movimento de pessoas em Mateus Leme, região metropolitana de BH, se concentrou em frente à prefeitura. A falta de repasses do estado foi o que mobilizou tanta gente da pacata cidade, que tem 34 mil habitantes. Eu tenho 2 filhos que estudam. E, por certo, isso vão prejudicar eles, né? Enquanto esse ano, praticamente, quase que a gente já não teve aula, né? Devido a esses problemas aí. O prefeito, ele não está dando conta de honrar com todos os compromissos devido à falta do repasse do governo estadual. A dívida do estado com o município já chega a quase 10 milhões de reais. Alguns repasses não são realizados há mais de um ano, como, por exemplo, na área da saúde. A prefeitura alerta que Mateus Leme pode entrar em estado de calamidade pública em breve. Quase numa calamidade financeira, devido à falta dos recursos financeiros constitucionais e obrigatórios que o Estado deixa de repassar para Mateus Leme. É um valor muito alto que faz muita falta para a Prefeitura. Nos últimos meses, a Prefeitura vem arcando essas despesas com recursos próprios e hoje, da agora para frente, a gente não consegue mais arcar com essas despesas e se esse recurso não vier, nós vamos ter que deixar de arcar com o nosso compromisso, inclusive com o salário dos servidores. Além da saúde, uma das áreas mais prejudicadas é a educação. A dívida nos repasses já soma 3 milhões de reais e os professores correm o risco de não receber o salário nos próximos meses. A verba do Fundeb, ela não pode ser reposta em outras áreas. Se o prefeito quiser tirar do fundo dele, do fundo do próprio município e pagar os professores, no mês que vem, quando a verba do Fundeb vem, ele não tem como tirar do Fundeb e repor o que ele pegou, emprestado de outros setores, né, ou de outros fundos que vêm. Então, o município vai ficar mais prejudicado nesse sentido, porque o município não tem verba para pagar a educação. Nesta terça-feira, também ocorreram manifestações em outras dezenas de cidades mineiras. Em Caratinga, no Rio Doce, centenas de servidores foram para as ruas pedir que os repasses do governo do estado sejam colocados em dia. Na região centro-oeste, em Araújos, a reunião foi dentro de uma escola, suspendendo as aulas. No sul de Minas, protestos também na cidade de Cristina. A faixa reclama o pagamento de mais de 2 milhões de reais. Na área central do estado, em Ferros, mais paralisações. No centro-oeste de Minas, na cidade de Itapecerica, a reunião foi marcada por discussões sobre as dificuldades para manter os serviços básicos. Nos vales do Jequitinhonha e do Mucuri, a cidade de Ladainha reclama repasses de 5 milhões de reais. Na Zona da Mata, cerca de 200 professores da cidade de Divinésia se reuniram na frente de uma escola municipal com faixas e cartazes alertando que sem os recursos do Fundeb, os salários não podem ser pagos. Em Guarani, os servidores foram para a frente da prefeitura, onde uma faixa anuncia o atraso superior a 1 milhão de reais nos recursos que vêm do estado. Também na Zona da Mata, em Oratórios, a população saiu em passeata pelas ruas, mostrando o valor das verbas que ainda não teriam sido repassadas pelo governo do estado. E na mesma região, em Guidoval, os servidores se reuniram em praça pública. E hoje à tarde, o governador Fernando Pimentel anunciou que sancionou a lei que autoriza a securitização da dívida ativa do estado e, com isso, Minas Gerais deverá receber em até 60 dias até 1,5 bilhão de reais. O comunicado foi feito em reunião com representantes da AMM, a Associação Mineira de Municípios, e também com prefeitos que vieram à capital hoje para pressionar o governador. Parte desse dinheiro será repassado para os municípios e parte para a Justiça. Na reunião também ficou acertado que os repasses do Fundeb serão feitos sem atrasos daqui para frente e que o governo vai cobrar em Brasília, junto com os prefeitos, os créditos que não estão sendo pagos pelo governo federal. E ainda hoje temos um alerta muito sério para fazer aos pais. Um novo jogo está circulando pelo WhatsApp
expondo crianças e adolescentes à violência. O jogo também pode roubar fotos e dados armazenados no celular. E logo depois do intervalo, o Jornal Band Minas dá início à série de entrevistas com candidatos ao governo do estado que não participaram do debate. Hoje, no nosso estúdio, teremos Jordano Metalúrgico do PSTU. Márcio Lacerda não é mais candidato a governador do estado. O político anunciou hoje a retirada da candidatura e a desfiliação do PSB. Por meio de carta, o ex-prefeito da capital afirmou que, abre aspas, os representantes da velha política conseguiram impedir a candidatura dele, fecha aspas. Também por meio de nota, o PSB nacional disse que Lacerda, abre aspas, não entende que política é uma atividade que se exerce por meio de construções coletivas, fecha aspas. O Tribunal Regional Eleitoral informou que a candidatura ainda não foi retirada. O MDB, partido coligado ao PSB e que indicou o candidato a vice de Lacerda, afirmou que não vai se manifestar sobre o assunto por enquanto. E ainda falando de eleições 2018, damos início hoje às entrevistas com os candidatos ao governo do estado que não participaram do debate promovido pela TV Band Minas, porque os partidos aos quais são filiados não têm representação mínima de pelo menos um parlamentar no Congresso Nacional. Ficou acordado, portanto, entre todos os candidatos e a TV Band Minas, que esses políticos serão entrevistados aqui no jornal durante 6 minutos para apresentar as propostas que eles têm para o governo de Minas. As perguntas que serão feitas aos candidatos foram escolhidas pelos jornalistas da emissora, seguindo o mesmo padrão editorial que utilizamos no nosso debate. Os candidatos não conhecem as perguntas nem os temas aos quais elas estão relacionadas. Lembrando que nós também estamos transmitindo o nosso jornal ao vivo na página da TV Band Minas lá no Facebook. Acesse e acompanhe também. E o primeiro a ser entrevistado, o candidato escolhido por sorteio, é Jordano Metalúrgico, do PSTU. Boa noite, candidato. Boa noite, Nácia. Boa noite a todos os telespectadores aí do Jornal da Band. Muito bem. E a primeira pergunta que nós temos para o candidato é o seguinte: caso o senhor seja governador do nosso estado, qual é aliás, minto, a pergunta é: o que motiva o senhor a ser governador do nosso estado? E agora sim, nós começamos a contar, então, os 6 minutos de entrevista. Então, primeiramente, agradecer esse espaço aí, né, a Band, para a gente poder estar dialogando aí no nosso estado com a classe trabalhadora. O que motiva, né, a nossa candidatura do PSTU é a necessidade de se organizar a classe trabalhadora e o povo pobre do nosso país para derrubar esse regime que hoje existe e que a cada dia mais explora a classe trabalhadora e aumenta o nível de opressão no nosso país, através do machismo, através da LGBTfobia, através do racismo e também vários ataques à classe trabalhadora no direito que é do trabalhador aí. A nossa próxima pergunta, candidato, é a seguinte: vivemos hoje uma das piores crises financeiras do nosso estado e os servidores públicos vivem o escalonamento de salários, o que causa dificuldades para muitos trabalhadores. Se for eleito, qual será a sua primeira medida para resolver essa situação? Então, nós do PSTU, né, estamos trabalhando no nosso programa, é a necessidade de parar de pagar essa dívida aí. Essa é a prioridade, parar de pagar a dívida, estatizar as empresas, né, que foram construídas com o dinheiro do nosso povo, através de recursos do Estado, pegar e reestatizar, né, e acabar com essa benesse que tem para as grandes empresas. Porque hoje, se o salário não está sendo pago para o servidor público, é devido às benesses que se concede através do capitalismo aí, às grandes empresas, aos grandes bancos, porque esse pessoal não está em crise. Agora, quem está em crise de fato é a classe trabalhadora, que está com baixo salário, que está, né, pagando uma gasolina muito cara, que está pagando pela moradia muito caro, que está pagando pelo gás de cozinha muito caro e que tem dificuldade para sobreviver nesse mundo que a gente está. Né? Dificuldade, inclusive, de ter assistência médica, né? Não tem investimento em educação. Agora, tudo isso acontece porque os governos que passaram e o atual que está aí privilegia, de fato, o lucro às grandes empresas. Beneficia o grande empresariado, beneficia o pagamento da dívida para os grandes bancos. E aí, o que tem sobrado para a classe trabalhadora, principalmente aqui em Minas, 500 mil de desempregados. Então nós não podemos aceitar mais isso, temos que organizar o nosso povo.
E a política do PSTU é um chamado à rebelião mesmo. Nós queremos construir uma revolução socialista e colocar, de fato, sob o controle dos trabalhadores, né, todo o investimento, para onde que vai, a forma que vai ser feito, através dos conselhos populares nos bairros, no Estado e a nível de país também. É colocar na mão dos trabalhadores, através de conselhos organizados, operários, né, conselhos nos bairros, a organização para onde que vai ser, de fato, destinado tudo aquilo que se arrecada no nosso Estado aqui. O próximo assunto desta entrevista é a saúde pública e a pergunta é: a saúde também é um grande desafio aqui no nosso estado, com o sucateamento das unidades de saúde, a falta de atendimento a pacientes e ainda a necessidade de pessoas no interior virem se tratar aqui em Belo Horizonte porque não tem essa estrutura nas suas cidades. O que fazer, candidato, para melhorar o caos na saúde para aqueles que dependem do SUS aqui em Minas? Então, nós defendemos a estatização de todo o setor privado que está na área da saúde aí. Todos os planos de saúde, né, a gente defende que estejam, de certa forma, né, a gente defende o SUS 100% gratuito para a população. E tudo que é do setor privado, a estatização sob o controle dos trabalhadores. Só dessa forma, nós vamos poder melhorar a qualidade no atendimento. Enquanto tiver aí essa parceria público-privado, aonde o setor privado vem tendo alto lucro em cima do adoecimento, da morte das pessoas, isso para a gente não está sendo bom para a população, nem para a classe trabalhadora. Né? A partir do momento que tem o setor privado, os grandes planos de saúde, né, a questão dos medicamentos, né, que tem também por trás disso uma indústria farmacêutica muito forte. Então, enquanto isso estiver acontecendo no nosso país, de fato, vai faltar médico, vai faltar atendimento, vai faltar medicamento, as doenças vão aumentar, porque não está sob o controle dos trabalhadores. Se a gente tiver um SUS 100% controlado pelos trabalhadores e que atenda todas as nossas demandas, com certeza a gente tem condições de dar uma qualidade de atendimento melhor na saúde do nosso povo. Candidato, o próximo assunto é a segurança pública, que também é um grande desafio aqui em Minas Gerais. E qual é a sua proposta para melhorar o setor aí, aqui na capital e também nas cidades, no interior do estado? Quais serão as estratégias utilizadas pelo senhor e por sua equipe e investimentos que o senhor prevê nessa área da segurança? Então, quando a gente vai falar em segurança, a primeira coisa que a gente tem que conversar com a população, né, é na organização dos nossos conselhos, para que, de fato, a gente destine toda a riqueza que é produzida no nosso estado e no nosso país, para que, de fato, tenha um investimento lá embaixo, nas escolas, nos hospitais, nas periferias, na melhoria do transporte público, na melhoria na nossa educação, investimentos no esporte, no lazer das pessoas. Então, nesse sentido, primeiramente, nós temos que defender que, de fato, tenha as principais necessidades dos trabalhadores, elas sejam atendidas. As principais necessidades da população nossa da periferia seja atendida, para depois aí se discutir um plano para a segurança, porque se dividir toda a riqueza que a gente tem, se melhorar a qualidade de vida das pessoas, é a melhor forma de você combater qualquer forma de questão relativa à segurança que hoje o país passa e que a gente pode melhorar a vida das pessoas. O primeiro passo é melhorar a vida das pessoas. O primeiro passo é dar qualidade de vida para essas pessoas. O primeiro passo é investir lá na base da sociedade, nas escolas, né, dar condição para o ser humano sobreviver. E, infelizmente, os atuais governos e o Estado não garantem o mínimo, que é o direito ao trabalhador e à trabalhadora ter um emprego. Então, nesse sentido, nós chamamos a população a se rebelar, a se organizar e a gente enfrentar e derrubar esse sistema que está aí. Tempo encerrado. Eu quero agradecer a sua presença aqui, viu? Muito obrigada. Bom, muito obrigado a vocês. Bom, gente, amanhã nós vamos receber aqui no Jornal Band Minas o candidato Romeu Zema, do Partido Novo. Nas próximas semanas, você também vai conhecer os vices nas chapas dos candidatos ao governo do estado, que terão a oportunidade inédita na TV Mineira de expor ideias e propostas. Serão feitas entrevistas ao vivo no Jornal Band Minas e matérias especiais gravadas para a rádio Band News BH. E confira agora o comentário do nosso colunista Paulo Navarro, que vai ao Japão buscar um exemplo de cidadania que é para inspirar todos nós. Olá! O Japão não é perfeito porque nenhum país é perfeito, mas está bem perto disso. Essa semana, no rádio, um jornalista que viveu no Japão há muito tempo falou sobre o país. Uma lição diária de gentileza humana e urbana. No Império do Sol nascente, o sol é para todos.
Naquele império reina um senso de coletividade, reina um respeito pelo outro e pelo meio que habita. Japoneses têm, abre aspas, estranha mania, fecha, de ser civilizados. Por exemplo, a Copa do Mundo no Brasil em 2014. Os japoneses ensinaram ao mundo que devemos recolher o lixo produzido durante o jogo. O fato repetiu-se agora na Copa da Rússia. No Japão, a educação, abre aspas, trabalha, fecha, leva em consideração um contexto público. Isso vale para entrar e sair dos vagões do metrô, ensinando que não se come na rua onde não existem latas de lixo. O lixo produzido anda e fica com as pessoas esperando o lugar adequado. Essa mentalidade também passa por todos os espaços públicos, mostrando que o essencial está na tradição, no respeito e na educação. E você vai ver a seguir um novo jogo que está circulando pelo WhatsApp, está atraindo crianças e adolescentes e pode roubar inclusive fotos e dados armazenados no aparelho. A polícia ainda não encontrou nenhum dos integrantes da quadrilha que explodiu 2 agências bancárias em Conceição das Alagoas, no Triângulo Mineiro, na madrugada de hoje. Vídeos de segurança mostram os criminosos chegando à cidade em veículos novos, bem armados e atirando para o alto. A agência do Banco do Brasil ficou bem destruída. Na agência da Caixa, a quadrilha não conseguiu levar nada. Ninguém ficou ferido e o valor roubado não foi informado. A Polícia Civil vai investigar a morte de uma mulher no cemitério da Paz, no bairro Caiçara, na região noroeste aqui da capital. O corpo da vítima foi encontrado embaixo de uma árvore com ferimentos. Segundo a Polícia Militar, o agressor teria usado uma lápide de cerca de 40 quilos para cometer o crime. A vítima seria usuária de drogas. Até o momento, ninguém foi preso. E tem um novo jogo circulando pelo WhatsApp que foi criado para atrair e enganar crianças. Ele se chama Momô e expõe crianças e adolescentes a situações perigosas com estímulo à violência e risco de vida. O jogo foi configurado também para roubar fotos e dados armazenados no celular. O assunto já está movimentando as escolas de Belo Horizonte, que estão enviando alertas aos pais e responsáveis. A Momô é a imagem de uma boneca de olhos esbugalhados, pele pálida e sorriso sinistro. Essa imagem já é famosa no WhatsApp e, a partir desta figura, um desafio é proposto na rede social. O usuário deve mandar uma mensagem para um dos números identificados como da boneca Momô. Depois, esse número envia uma resposta com imagens agressivas, incitando a violência e até o suicídio. Dados pessoais podem ser roubados. Além disso, crianças e adolescentes são extorquidos, assediados e, segundo essa neuropsicóloga, podem sofrer com transtornos físicos e psicológicos. Uma faixa etária que não compreende os riscos que estão por trás disso, na formação do sistema nervoso, ainda está desenvolvendo capacidades cognitivas como autopercepção, autocrítica. As crianças, elas ficam muito vulneráveis e então, assim, a gente aconselha que adultos sempre acompanhem as crianças perante esses jogos, essas novas tecnologias, sempre observem os sites que elas estão entrando, tomem muito cuidado. O Momô se parece muito com outro fenômeno negativo da internet que preocupou pais e educadores no ano passado, a baleia azul. Este colégio, inclusive, divulgou um comunicado alertando aos pais sobre os perigos do novo jogo. Estamos conversando com os alunos, explicando, orientando, a respeito dos perigos. Com os pais, a gente tem conversa individual quando a gente detecta casos mais específicos e o que fazer quando eles detectam que os filhos ou o filho está envolvido com esses jogos. Eu fiquei sabendo desse último jogo através da escola. A escola, com a parceria com a família, é fundamental para a gente andar junto, para a gente poder estipular o que eles podem usar e o que eles não podem. A obrigação é nossa, de nós pais, mas é fundamental a participação da escola, porque nós temos contato com um adolescente. No meu caso, eu tenho contato com um adolescente, que é o meu filho de 17 anos, mas a escola tem contato com vários adolescentes. Outro
colégio da capital também tomou a mesma atitude enviando um e-mail. O assunto é debatido em casa e nas rodas de conversas dos alunos. A minha mãe, ela gosta de monitorar bastante, né? Ela gosta de ver as contas que eu tenho no meu Instagram, ela gosta de ver o meu Facebook para ver o que eu tô mexendo e tudo mais, para realmente, assim, evitar de eu acabar, tipo, entrando em contato com pessoas, assim, com segundas intenções, ou então em jogos, assim, né, mais perigosos e tudo mais. Você conhece alguém, já teve algum amigo ou amiga que entrou em algum tipo desse jogo? Eu já tive uma amiga que, inclusive, a gente tentou orientar ela para sair desses jogos, porque é tudo muito falso, né? Quanto mais a gente os nossos pais vão orientando a gente, mais a gente vai tendo uma certa maldade e mais a gente vai aproveitando sem cair em armadilhas. Para esta neuropsicóloga, é preciso estar atento à mudança de comportamento dos filhos, o que pode ser um indício de que eles podem estar sendo vítimas deste tipo de jogo virtual. Mudança de sono, ela pode se tornar uma criança mais agitada, irritável, e todas essas mudanças devem ser observadas pelos responsáveis dessas crianças. Para rever e compartilhar as reportagens do nosso jornal, acesse youtube.com/TV Band Minas. Ficamos por aqui, obrigado pela sua atenção e até amanhã.